E eu preciso que você ouça essa aula com o coração e com a mente abertos. Com esse espaço interno para ouvir algo que talvez doa. E para reconhecer que talvez a reação que você tem frente à sua dor seja exatamente o que está paralisando a sua vida e o que está mantendo tudo isso aqui atrás. O que eu vou dizer nessa aula é que o sofrimento, ele não é real. E eu sei, neste instante você está pensando, é porque você não sabe da minha dor, você não sabe o quanto eu sofro, e eu tô sentindo essa porcaria. Então é óbvio que ele é real. E nessa aula eu vou discutir um pouquinho sobre isso. O que é o real, o que não é real, por que eu tô dizendo que o sentimento não é real. Então calma, segura aí. De verdade, respira fundo, cria espaço interno para ouvir. Você não precisa concordar comigo. Você não precisa concordar com absolutamente nada do que eu tô te dizendo aqui. Mas ouça. Tenha o espaço para ouvir, para ver se faz sentido para você. Porque se você consegue entender isso daqui, e se isso de alguma forma fizer sentido para você, a tua forma de lidar com o sofrimento na sua vida, e eu não tô dizendo que não vai existir, eu tô dizendo que não é real, são coisas diferentes, a tua forma de lidar com o sofrimento muda completamente. E aí você consegue, no lugar de vestir essa máscara e ficar sofrendo, você consegue botar ele aqui do ladinho e falar, eu sei que você existe. E eu vou lidar com você. Mas, de novo, tem lugar, tem espaço para isso. Porque senão, ainda que você coloque a máscara de feliz no rosto e force a barra para ser um feliz que não é, isso aqui vai estar rodando lá atrás no teu papel de parede, no teu pano de fundo. Vai estar rodando ali na tua mente. E não adiantou nada. Então não é sobre negar o sofrimento. É sobre olhar para ele e entender que ele não é real, mas que ele existe. E aí eu vou contar para vocês o que é isso então. Vamos lá. O sofrimento no nosso pano de fundo. O que eu quero dizer com o sofrimento não é real? A dor é real. Você sente no teu emocional, no teu corpo. Você pode se machucar, isso dói. Vou contar um exemplo disso, já para ficar um pouquinho mais fácil. Outro dia eu estava fechando a porta aqui, e é uma porta que dá para sacada, e eu puxei a porta com tudo e fechei. Só que eu não vi que meu pé estava embaixo. Sabe quando você não está exatamente consciente do que você está fazendo? Fui fechar a porta e ela tem o lugarzinho de puxar assim para fechar, ele fica um pouquinho para fora da porta mesmo, né? Ele fica um pouquinho mais para frente. E eu não contei com esse espaço. Eu tava vendo só o tamanho da porta, não tava vendo o puxador. E aí quando eu fiz assim, ele passou no meu dedão do pé e arrancou uma lasquinha. De falar isso e contar isso para as pessoas, a maioria das pessoas faz assim, de mostrar a foto, olha gente o que aconteceu com o meu dedo. Sabe esse arrepio que vem? Às vezes dá uma sensação até na coluna, né? Quando eu senti aquilo, na hora foi a dor. Depois que eu olhei e eu vi a pele levantada, a sensação que eu tive foi essa sensação de quando eu tô ouvindo alguém que falou que sentiu um negócio desse. Me deu. Aí eu olhei bem pra isso, falei, pera, o que eu tô sentindo? A dor? Tá muito forte? Não. Na hora mesmo do impacto foi mais forte, mas depois já tinha passado. Essa sensação ruim que tá, e que meu cérebro pode até ler como dor, mas ela é real? É o dedão que tá doendo? Não, era a minha reação para aquilo. Sabe a criança quando cai e que ela não tá chorando, mas se vier um adulto desesperado, ela abre um berreiro? Ali não era o sofrimento de verdade, porque a dor às vezes nem doeu, mas ela começa a sofrer porque alguém ali mostrou um desespero. Essa sensação que eu tive quando eu olhei pro meu dedo foi desse sofrimento que eu tô acostumada a ter com esse tipo de machucado, mas que não era dor, percebe? A dor era real. Foi aquilo que eu senti, que passou e que ia doer de novo só se eu pusesse sapato apertado ou na hora de tomar banho, que escorre a água ali e que dá aquela dor no começo. E é só isso. Todo o resto da sensação, e que talvez você esteja sentindo aí também, todo o resto é um sofrimento desnecessário. Você percebe? Agora pega aí a tua vida
Imagina quanta dor você já viveu, e eu sei que já viveu dor para um caramba, faz parte da vida. Agora, quanto sofrimento foi construído em cima disso de forma intensa e muitas vezes desproporcional à dor. Quantas vezes você perdeu uma coisa, não estou falando de pessoa não, uma coisa, objeto. E aquilo, claro, gera uma dor, gera um desconforto, dependendo de como que perdeu aquilo e a situação e tá. Mas quantas vezes você ficou sofrendo pela perda da coisa? Eu vejo gente lamentando que perdeu uma coisa que tinha 20 anos atrás. Porque quando eu morava naquela casa... Ah, gente. Esse tipo de sofrimento, ele não é real. Porque ele não é uma dor verdadeira. Ele é uma história que foi contada em cima da dor para potencializar aquela dor, para tornar aquela dor presente e que continua ali. Vamos lá, outro exemplo. Passou por uma situação que foi difícil. Toda situação difícil que gera um rompimento na sua vida exige um tempo de luto. Vou trazer um caso específico disso. Eu tinha uma vizinha que falava do quanto ela sofria por ter perdido a mãe. Pô, é mãe, não tem outra palavra, é mãe. Só que, o que é o natural? Viver o luto pelo tempo que for necessário, se reorganizar dentro desse luto e aprender a viver sem aquela pessoa. Isso gera dor? Gera uma dor gigante, que não dá para comparar com outra coisa, que não dá para falar, vou ter um alíviozinho. Não, dói pra caramba. Agora, manter o sofrimento que vem de uma não aceitação, que vem de uma culpa, que vem de a vida que eu tenho hoje não é tão boa quanto era antes, quando minha mãe estava viva. Isso tudo é um sofrimento mental. É um looping mental, é um pensamento no pano de fundo que está te gerando hoje um sofrimento de uma dor que era ou que deveria estar no passado. Por isso que o luto é tão importante. Se você tem uma questão na sua vida que você ainda não viveu o luto dela, se permita viver a tristeza e a dor deste luto, porque só assim você consegue liberar esse sofrimento daqui. Percebe? A dor existiu, a tristeza existiu. É necessário um processo para sair disso. Só que o sofrimento prolongado é uma criação da mente. E aí, essa minha vizinha, quando eu perguntei para ela, há quanto tempo você perdeu a sua mãe? E ela me respondeu, 13 anos. Ela estava parada e realmente ela falava, ela não fez mais nada da vida. A vida dela perdeu o sentido porque ela não tinha clareza do que ela queria viver. Ela não tinha um direcionamento, um norte para isso. Ela tinha um monte de histórias do passado que ficavam ali e ela se entregou a um sofrimento e não viveu o luto e não tinha vida, porque a vida que ela tinha era a vida da mãe dela e não a dela. Percebe? Eu estou negando que o sofrimento está ali? Não, realmente está. Só que ele não existe por uma coisa que está acontecendo de forma concreta e real hoje. Ele existe em nome de uma dor que precisa ser processada, elaborada, que precisa ser vivida, de uma tristeza que precisa ser vivida. Por que existe a tristeza? Para ajudar a ir para dentro, viver a dor realmente de uma forma intensa e lidar, elaborar com aquilo. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu uma pessoa muito próxima, terminou um relacionamento. A dor é gigante. Como é que lida com isso? Não tem nada que eu possa dizer aqui que vai te fazer lidar com a sua dor, mas você indo pra dentro, se acolhendo, vivendo esse processo, sentindo toda a raiva que vier, toda a dor que vier, toda a tristeza que vier, toda a sensação de injustiça que vier, tudo isso que vai existir vai ser um turbilhão e vai doer, 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 doer. Quando você tá na tristeza, você é obrigada a se recolher e olhar para tudo isso. Quando você olha para tudo isso, você elabora tudo isso. E o que é esse elaborar? É entender que as coisas aconteceram,
É entender que você vai ter que seguir a sua vida sem aquela pessoa e de que você tem uma vida para ser seguida. Que você está aqui pela sua vida e não pelo passado, e não pela memória, e não pelo pano de fundo que vai trazer esse sofrimento. E eu sei que é difícil olhar para isso, mas é necessário, porque senão a tua energia está indo para cá, para um sofrimento que, apesar de existir na sua vida, ele não é real, porque não é algo que está acontecendo. Você está sofrendo por algo que aconteceu e que não foi elaborado, por algo que aconteceu e não viveu o luto, por algo que aconteceu e que foi desse tamaninho, como, por exemplo, acertar o dedo na porta e fazer isso aqui de escândalo por causa daquilo. Quanto sofrimento você impôs na sua vida só para não dar aquela pausa, olhar para dentro e resolver a tua dor e a tua tristeza. Então o sofrimento, sim, ele fica no pano de fundo dos pensamentos. E ele fica ali rodando, às vezes por anos, te roubando vida. E te roubando a capacidade de ter planos, de ter projetos, de seguir com a sua vida. Outro exemplo disso, a gente falou de planejamento de vida. Quantas pessoas sofrem e vivem um sofrimento profundo porque ainda não conquistaram? Se por um lado sonhar pode te impulsionar, a gente já conversou sobre isso, sonhar também pode ser uma grande causa de sofrimento. É uma dor real? Não! Você não estar na vida que você gostaria, este fato, gente, isola o resto, este fato, eu não tenho ainda a casa, o carro e o relacionamento que eu quero, isso em si é uma dor? Não, isso é um fato. Isso é real. O sofrimento que vem do quê? De uma dor interna, da sensação de frustração, de não merecimento, do porquê todo mundo tem menos eu. Vem de um monte de questões que são mais profundas, que estão inconscientes e que aí sim precisam de um tempo, de uma elaboração, precisam ser trabalhadas. E novamente a questão da terapia, da análise para acessar tudo isso. Mas eu preciso que vocês entendam que o sofrimento tá vindo por algo que não é real. Tá vindo por um sonho, por uma projeção, toda projeção e expectativa não é real. Porque você nunca realiza exatamente como você pensa. Então isso pode te nortear, mas também pode te paralisar e te fazer sofrer. Outra coisa, que é o que deveria ter sido, né? Se a gente olha para frente e se frustra por não ter, a gente também olha para trás e vive a frustração e o luto daquilo que eu gostaria que tivesse sido e não foi. Das escolhas que eu questiono na minha vida, o famoso e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse me mudado? E se eu tivesse tido filho? E se eu não tivesse tido filho? E se eu tivesse casado? E se eu tivesse comprado uma bicicleta? E se? E o e se não existe. O e se é a tentativa de criar uma historinha na cabeça e ficar com ela aqui no pano de fundo, rodando, de coisas que você não vai mudar, que não dá pra voltar e que tá roubando seu tempo, pensando em possibilidades do que poderia ser no passado. Vou dizer uma frase, anota aí. Não existe possibilidade para o passado. Vou repetir. Não existe possibilidade para o passado. Se você quer uma possibilidade diferente, é daqui para frente. O e se é essa tentativa de uma possibilidade no passado. Não vai rolar. Pega, limpa isso daqui, esse sofrimento pelo e se que você não escolheu. Volta para o presente com esta força e escolhe de acordo com as possibilidades que você tem agora. Abra espaço dentro de você, na tua capacidade mental, no teu plano de fundo aí, para olhar para o que é uma possibilidade hoje. Porque senão, pelo sofrimento do e se do passado, você vai deixar de escolher para o futuro. Aí você não vai conseguir, olha como se conecta, você não vai conseguir criar o futuro que você quer porque você está gastando tempo pensando no passado. E aí, eu tô procrastinando. Claro que tá. Você não tem energia para fazer as coisas desse jeito. Tá tudo ali, no teu pano de fundo. Você só não sabia. Você não estava olhando para isso de forma clara. Tava ali no mental. Quando você para olhar para tudo isso, isso se torna
um exercício diário quase que automático. Se você realmente tiver à disposição, ser muito sincera com você e olhar para isso, chega um momento do dia que você olha, ai, nossa, mas e se eu tivesse... Eu ouvi um e se na minha mente? Mente, peraí, não é assim que funciona não. O e se não existe, qual a possibilidade de agora? Você começa a se puxar de volta para o presente. Você começa a estar presente com os seus pensamentos. Você começa a perceber tudo que está rolando no pano de fundo e deixa de ser um pano de fundo. Passa a ser verdadeiramente estar no presente. E aí sim, o que você pensa no presente te direciona para as ações do presente. Isso reduz aquela nostalgia, aquela dor do passado, o sofrimento. Isso reduz também a ansiedade, essa coisa de estar sempre alguns passos à frente da própria perna. E isso te coloca no único lugar em que você pode agir e realmente fazer uma mudança, que é agora. Então, percebam isso. O sofrimento, ele não é real. Ele existe. Mas ele não é verdadeiro com você. Ele te prende numa dor que foi mal elaborada, numa tristeza que foi negada, num luto que não foi vivido. Olha para isso, vive os teus processos para que este sofrimento possa sair do teu pano de fundo. E nas próximas aulas a gente vai aprofundar e trabalhar um pouco mais sobre isso.